2, 3, gravando. Podcast, o pior governo da história do Brasil. Eu ia pular, mas é tanta história, é tanta coisa. E para a gente entender que esse país aqui não é sério, né? Não lembro quem disse essa famosa frase, né? Nós vamos ter que falar do nosso grande saudoso João Batista de Oliveira Figueiredo, homem de várias frases. Me esqueçam, né, Figueiredo, né? Episódio 10, o fim da ditadura militar. Houve governo do Brasil nesta época, né? É difícil entender esse homem, né? Porque realmente, primeiro, porque já não tinham já do Geisel já não tinham já terminado a ditadura militar. Provavelmente era para terminar as obras. Sabiam claramente que se ele saísse do poder, a Angra 2 não sairia do papel, a Angra 1 não se terminaria, era melhor a Angra 1 não tivesse terminado, deixasse aberto para tirar aquela porra de merda lá daquele reator da Westinghouse e mandar de volta aquela sucata para os Estados Unidos. Mas nós tivemos um presidente militar cearense, Castelo Branco. O Ceará, apesar de tudo, é um estado sério, é industrial, tinha indústria de tecido lá, tal, de linha, né, de algodão e tal. Que aí os ingleses, né, eu não vou ficar falando porque eu estou querendo morar na Inglaterra, né, mas deixa pra lá essa história, vamos lá. Não, eu vou falar, né, os ingleses na época, 1800, mandaram destruir esse negócio. Então tem uma linha séria lá no Ceará. Então o João Batista Figueiredo, o resto foi tudo gaúcho. Então essa história, não quero interrogar a moça, ela chora, tal. Manda o analista de Bagé lá para dar um chute no saco do tenente para ver se vira homem. Eu acho que provavelmente daí deve ter saído o tal do analista de Bagé, né? Então veja, não é sério esse país, né? Escola cara do Rio de Janeiro, escola militar do Realengo, secretário-geral do Conselho de Segurança do governo do presidente Jânio Quadros, lembra da fofoca lá, que o Jânio disse que depois dava um pé nos militares. Ele participou do golpe que derrubou o Jango, general da cavalaria, indicado pelo Geisel. O pai dele participou da Revolução de 32, depois foi caçado aqui, voltou, e provavelmente deve ter sido feito um acordo do pai dele com o Geisel tal, para segurar a linha dura com o negócio, para poder fazer a abertura. E a história sempre tem, quando a gente vai fuçando a história e olhando, a gente começa a perceber que a história tem outros desdobramentos, né? Mas pra gente, vamos rir um pouco aqui. As melhores frases do João: quem for contra a abertura eu prendo e arrebento, né? Prefiro cheiro de cavalo do que cheiro de povo. Nossa, é o presidente do Brasil, e disso mesmo foi publicado no jornal. Não posso obrigar o povo a gostar de mim, sou o que sou, não vou mudar para que o povo goste. Se ganhar salário mínimo eu dava um tiro no coco, né? Eu não lembro, o tiro do coco eu não me lembrava mais, eu mais lembrava da frase, dava um tiro. Se ganhar salário mínimo, o que eu gosto mesmo é de clarinha de quartel, né? É que nem o Bolsonaro, né? Que ia tirar férias e ia passear de jet ski ou andar no navio lá do negócio. O que eu gosto mesmo é de... peça ao povo que me esqueça. O turco não sentará no meu lugar de maneira nenhuma, tá falando Paulo Maluf. Aí depois tem uma frase, né? Tancredo never. Você conhece uma favela do Rio de Janeiro? Ah, Lula, escuta essa. Você conhece uma favela do Rio de Janeiro? Você já viu a seca do Nordeste? E você acha que eu vou gastar dinheiro com estádio de futebol? Porra, Lula, você devia ter escutado essa frase. Outra importante, Lula, presta bem atenção. Sei que o Brasil é um país essencialmente agrícola. Viram? Não sou tão ignorante quanto dizem. Então era um bonachão, carioca, da gema, tal. O homem foi escolhido ali, meio a dedo, né? Para negócio tipo assim, ó. Agora nós vamos liberar para a sociedade civil isso aqui. Se virem, se fodam. Tá certo? Lula, faça o mesmo, larga o osso e deixa os outros se virarem um pouco. Veja, larga o osso. Aí o pessoal do PT, o cabide de emprego, ó. Lula, chega de cabide de emprego do PT, vamos botar para trabalhar os vagabundos, meu. Tá certo? Aqueles critérios todos, aqueles 9 critérios, sacrifício especial, governança, cenário mundial, vamos lá. Então percebe que aqui vai ser tudo meio na piada e tal.
Mas assim, é difícil entender, porque vamos um pouco lá de fofoca, né? Então, né, ele falava, prefiro o cavalo, unidade do povo, tal, né? E ele tinha umas brigas, ele não só gostava do povo, também não gostava muito da mulher dele e tal. Então nessa época aí, eu morava no Rio de Janeiro, na PUC, muitas vezes ele pegava a mulher dele, lá pegava todas as mulheres dos ministros e tal, ia lá para São Paulo, Maxud Plaza, e aí nós na universidade víamos o quanto ele gastava, né? Então, em um fim de semana prolongado, sexta, sábado e domingo, elas gastavam a verba de Departamento de Estado do Solo da Universidade de São Carlos em um fim de semana. Então, esse foi o fim da seriedade, né? Foi uma carioqueza o negócio. Aí foi, entendeu? Aí foi a festa. Provavelmente ele era amigo do pessoal do Roberto Marinho, do Sargentelli. Porque como ele largava a mulher dele por um lado, tal, naquela época a gente só estudava, tal. A PUC, eu estava meio adendo na PUC do Rio, que era meio fascista, tal. Apesar de ditadura, isso aí era a piada lá na PUC do Rio. E a gente não tinha muito essas fofocas. Nessa época eu estudava que nem o doido, né? Mas assim, depois eu vou falar das inflações, tudo, e as fofocas, uma das fofocas é essa daí. E aí quando eu fui pensando nisso aqui, eu falei, será que ele era meio gay, né? Porque eu falei, eu gosto mais de cavalo e tal. Aí eu fiquei pensando em Rio de Janeiro, tal, né? Asa Delta, mas a gente vai ver aqui que existe, que provavelmente não, que o cara era macho, provavelmente. Mas isso não me importa, já faleceu, tal. Mas tem interessante, o nome dele era João Batista de Oliveira Figueiredo. Ele era judeu sarferdiano. Judeu sarferdiano, aqui, né? Apenas judeu safardista, tal, não sei o que. Os judeus safardistas são os melos, todo nome de árvore. Oliveira, Figueiredo, tal, papapá. Foram expulsos da Península Ibérica, tal. E o Rio de Janeiro tem uma comunidade, eu sempre comia nos restaurantes judeus lá, para comer comida natural. E um dos caras assassinados naqueles atentados foi o Herzog, que era judeu. Então, veja, ninguém fala isso, né? Aí meteram uma bala no judeu lá que estava. E também nessa época era 79, 85, 83 e tal. Ainda estava aquele problema no Israel lá, e Israel fazendo uma maior sonegação de impostos para a invasão de divisa para sustentar a guerra, sustentar Israel de lá. Então é muito difícil saber o que está fazendo. Foi uma ameaça a ele, né? Certamente, foi uma ameaça a ele. Ele era sefardista, judeu, não judeu de Narnossa, mas descendente de lá atrás de judeu e tal. Então tinha certamente devia ter conta, porque ele era um general, não era idiota, o pai dele também, e a mãe. E foi para pressionar ele, né? Para ele não fazer abertura. Mas ninguém fala nisso, tá? Aí só fala as coisas engraçadas. Vamos lá. Em que situação o país se encontrava, como deixou o país, condições externas e tal. A situação ficou marcada pela grave crise econômica que assolou o mundo, com altas taxas de juros internacionais, o segundo choque do petróleo em 1979, então os árabes não podiam declarar guerra a Israel, aumentava o preço do petróleo em cima e causava inflação lá nos Estados Unidos. Se virem, ou você manda os judeus aqui se acalmarem e parar de fazer merda, ou a gente põe o petróleo em cima e fode todo mundo. A Europa em crise, todo mundo em crise e tal. É como jogar uma bomba nuclear, né? Tá certo? Ele pegou nessa situação. Nós ficamos. Era uma época que assim, a gente estava trocando as empregadas domésticas para poder criar armário no quartinho para estocar comida, porque tem a inflação, chegou a 230% a inflação no ano. Então tinha que comprar no começo do mês, porque no final do mês o dinheiro não valia mais nada. Só que tinha correção monetária. Nessa época a gente conseguia pagar a prestação do apartamento, conseguia pagar a prestação do carro e comprava carro, professores. Hoje não, certo? Hoje o professor não compra mais carro. A dívida externa crescente, os juros altíssimos, e aí a dívida externa chegou à casa de 100 bilhões de dólares, né? Que fez com que o governo recorresse ao Fundo Monetário Mundial, FMI, em 82. Em 82 eu estava lá fazendo mestrado. Nossa, a minha bolsa eu ganhava 250 mil cruzeiros novos. Eu era rico. Eu ganhava 250 mil cruzeiros novos.
Em 1980 extinguiu-se o bipartidarismo instaurado, aí foi criado o PMDB, o Arena, o PT, o PCdoB, acho que o PCdoB nessa época não pôde ainda ser criado. Eu não sei se o PFL, mais uns partidos lá. Ele extinguiu em condição de governo, os militares linha dura não queriam largar o poder, fizeram alguns atentados. Um desses atentados foi com um jornalista judeu, então para dar um recado para ele. Lembra que o Castelo Branco teve um acidente de aviãozinho e ele desapareceu, né? A sociedade civil ansiava pelo retorno à democracia, era ditadura, greves gerais e bipartidarismo. Então, nessa época, o Maluf era governador de São Paulo, não sei se depois veio o Quércia ou antes era o Quércia. Então os professores começaram a fazer greve e tal, os metalúrgicos faziam greve e depois aí começaram a sentir, o PT percebeu que se ele não batia mais nas professoras, então já podia fazer o negócio dos diretas já. Mas já era tudo combinado, porque já se sabia que já ia ter abertura, só que depois foi só uma eleição interna no Congresso. Governança e distribuição de cargos em nível de corrupção. Quanto à governança eu não sei dizer. Só sei das fofocas, né? Já estava uma distribuição de cargo, o começo da corrupção e Lema de Gerson, a carioquês, né? Eu tenho um primo meu, que o Vargas tem que contar uma história lá, que ele participou da construção do Porto de Suape, e era uma lavagem de dinheiro enorme em vários outros lugares. Esse Joaquim Way, que é essa turma aí. Então a governança data igual a de hoje, igual a de hoje e dos últimos tempos aí. Tá certo? Eu quero levar vantagem em tudo. Tá certo? Esse era o lema de 1960 de Gerson. Tá certo? Esse era o espírito da época. Só que as universidades estavam lá, por exemplo, nuclear e tal, e tínhamos formado um capital humano de engenheiro e tal, e nessa época começou a crise quando o engenheiro começou a virar suco. Mas ainda havia muito emprego, a engenharia de alimentos estava começando a crescer e tal, não era uma situação catastrófica, né? Respeito às liberdades individuais, extinguiu a AI-5, anistia aos políticos caçados, em 82 fez uma reforma eleitoral e assim por diante, militar de direita e linha dura. Desempenho do crescimento do PIB, os 6 anos de 6 mandatos, um crescimento de 14% do PIB, média de 2,3% ao ano, porém com redução de 23% do PIB per capita, ou seja, distribuição de renda muito ruim, e diminuição da renda média domiciliar, observada a, não sei o que, deflacionada, de acordo com dados do IPEA. Figueiredo assumiu com inflação de 40% e entregou a 200 e pouco. Depois foi sucedido pelo Sarney, que entregou a inflação a 2.000%. Então essa era sacrifício em prol da nação, né? Mandava a mulher lá, foi a época do Maxud Plaza, da Sargentelli, a gente que trabalhava, começando a trabalhar nas indústrias e tal, aí vinham os estrangeiros, aí para assinar os contratos, levavam no Sargentelli, levava lá no Biduque, era farra, no samba, era Globo, e era aquela farra. Eu vou terminar aqui, porque eu já não sei nem quantos minutos já passamos aqui. Já passou 13 minutos aqui, então eu vou parar aqui para não chegar no 14 aqui. Mas é uma festa cariocada, entendeu? Essa foi a grande transição para o Brasil melhor.